Podcast. Saúde, medicina e informação. Olá, tudo bem? Quem está falando é a doutora Isabela. Eu sou médica, sou clínica e geriatra formada pela Santa Casa. E hoje eu convidei um colega meu, Dr. Gustavo Calestini, para nós conversarmos sobre um assunto bem interessante. O Dr. Gustavo também é médico, também fez clínica médica e fez endocrinologia no IANSP. E nós vamos falar sobre um assunto que engloba as duas áreas, né? A geriatria e a endocrinologia. Vamos falar sobre osteoporose e o seu impacto na vida do idoso, principalmente a partir das fraturas. Oi, Gustavo, obrigada por você ter vindo hoje. Olá, Isabela, é um prazer estar aqui novamente nesse podcast falando desse assunto de tanta relevância que é a osteoporose, né? Que é uma doença que impacta a vida de muitas pessoas e que gera sequelas muito importantes. Gustavo, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a osteoporose? Isabela, a osteoporose é quando você tem uma diminuição da densidade da massa do osso do paciente ou quando você tem uma desorganização da estrutura desse osso que leva a ele ter uma fragilidade e com isso tem um risco de fratura muito maior. Então é como se a gente pegasse o osso como se fosse um prédio, mais ou menos. Então no prédio nós temos as colunas que sustentam esse prédio. Em relação a essa coluna, como se fosse o concreto da coluna, essa seria a massa óssea. E essa arquitetura seria a distribuição dessas colunas. Então essas duas coisas impactam. Então não é só a quantidade de osso, mas também como está distribuído esse osso. Isso que vai fazer com que o paciente tenha uma propensão maior a ter fraturas. Então essa é a definição de osteoporose. Perfeito. A gente sabe, né, que há dois tipos, né? O tipo 1, o tipo 2. O tipo 1 é um tipo onde eu tenho mais acometimento, principalmente pós-menopausa, né? Então dá mais em mulheres. Eu tenho um tipo diferente de ossos acometidos. E o tipo 2 é o tipo que eu trato mais, que é o tipo que dá igual tanto em homens quanto mulheres, não está associado ao fim da menopausa. E você tem fratura principalmente de bacia e de vértebras, né? Vértebras da coluna, né? Realmente a osteoporose ela é muito mais comum na mulher do que no homem. E o estrogênio na mulher, né, na fase que ela ainda menstrua, que tem seus ciclos menstruais, ele é um fator extremamente protetor para elas. Ele age de diversas formas. Então, as células que causam essa reabsorção do osso, né, essa diminuição do osso, elas são diminuídas antes da menopausa e as células que formam o osso, elas são aumentadas antes da menopausa. E quando você tem esse processo em que os ovários param de produzir esse estrogênio, isso se inverte, né? Então, acaba tendo uma formação de osso menor e uma maior reabsorção do osso que já tem. Então, por isso que é tão associado à osteoporose como um fator de risco bem importante. Exato, por isso que é importante, né, o que a gente sempre fala da prevenção e o tratamento, né? É importante a mulher sempre ir ao ginecologista, manter a sua rotina de exames para que ela previna, e quando isso começa a acontecer, a gente vai falar mais para frente, há maneiras que a gente tem de calcular e ver se essa paciente precisa ser tratada ou não e que tipo de medicamento a gente pode entrar. A longo prazo, isso para mim, geriatra, é muito importante, né? Porque o tratamento, quanto mais cedo ele ocorre, menor é o impacto no idoso. Com certeza, né? E outros fatores também, sem ser a idade que acho que a gente tem que falar também, por exemplo, o alcoolismo, né, o tabagismo, que são fatores de risco bem conhecidos em relação a isso,
que também são fatores que acontecem também no idoso, né? A gente sabe que tem uma prevalência um pouco grande dessas duas condições, mesmo na faixa etária. Com certeza. Também o sedentarismo, que nos idosos é muito frequente, também são fatores de risco, né? Que aumentam a chance de você ter osteoporose, né? Além disso, alguns medicamentos que a gente nem imagina também podem causar diminuição de massa óssea, né? Até o corticoide, o uso de corticoide. E tem algumas doenças secundárias, né, Gustavo? Que a gente chama de osteoporose secundária a essas doenças, né? Isso é uma coisa bem interessante, ainda mais da minha área. Tem diversas doenças endocrinológicas que causam essa diminuição de massa óssea. Doenças que são relativamente comuns, por exemplo, o hipertireoidismo, que é quando a glândula tireoide ela ganha função, ela começa a trabalhar mais, e isso faz com que tenha uma redução dessa massa óssea. Né? Uma outra causa muito importante é o que a gente chama de hipogonadismo, que é a principal causa de osteoporose em homens, né? Que é quando tem uma diminuição de testosterona, seja ela por uma falência do testículo, que para de produzir, ou mesmo da glândula mestra que a gente tem, que é a hipófise, que fica dentro da cabeça, que ela regula todas as outras glândulas. Então isso no homem é uma coisa extremamente importante. Quando a gente está falando em osteoporose em homem, a gente sempre tem que estar levando em consideração que pode ser pela diminuição de testosterona. Até os próprios idosos, a gente também tem que levar em consideração isso, né, Gustavo? Sim, e isso causa um impacto muito grande, não só pela questão óssea, mas também a questão psicológica que leva, né? Exatamente. Hoje em dia a gente está falando de pessoas vivendo muito mais tempo com muito melhor qualidade de vida. Então, se pegar um idoso que tem essa diminuição de testosterona, que tem uma diminuição grande de desejo sexual, isso impacta na vida dele, leva a quadro depressivo. Então, é uma coisa que tem que ser levada muito em consideração. Exatamente, investigada e tratada, né? Isso Sim. é muito importante. E muitas vezes o homem ele tem mais dificuldade de procurar ajuda médica do que a mulher, por vergonha, por estigma, né? É uma doença extremamente estigmatizante. Tem aquele perfil de... Antigamente, que isso acho que vem mudando aos poucos do macho, né? Que ele sempre tem que mostrar que ele é viril, que ele tá bem. Ele tá bem. E isso, infelizmente, acaba atrasando o diagnóstico e piorando a qualidade de vida do paciente, que é uma causa que pode ser tratada com uma segurança se for realizada por um profissional habilitado. Exatamente. Uma coisa que é muito importante também, que determina um grau de risco muito maior, é se teve o histórico familiar, por exemplo, de um pai ou uma mãe com osteoporose, principalmente se teve fratura. Se o seu pai e sua mãe teve uma fratura de quadril quando era mais idoso, então isso tem que ser levado muito em consideração, porque o seu risco é muito maior de ter uma osteoporose grave, inclusive. Sim. Uma outra doença que às vezes acaba passando despercebido por aí, e eu vou puxar um pouquinho mais para minha área de novo, que não tem como falar de osteoporose sem falar dela, que é uma doença chamada hiperparatireoidismo. A gente tem 4 glândulas que ficam atrás da tireoide, que elas são responsáveis por manter nosso controle de cálcio no organismo. E quando elas estão desreguladas, estão produzindo demais esse hormônio, acaba tendo uma reabsorção do osso, para tirar esse cálcio do osso e jogar ele para o sangue. E isso faz com que o osso fique muito mais frágil, sendo uma causa também importante de osteoporose. Então, sempre que a gente for pensar nessas doenças que causam osteoporose, né, as causas de osteoporose secundária, tem que lembrar dessa doença chamada hiperparatireoidismo, e ela sempre tem que estar sendo pesquisada quando se faz um diagnóstico de osteoporose. É imperativo. Uma outra coisa que não é muito da minha área, mas também é uma consideração muito importante, são os pacientes com insuficiência renal. O rim e o osso são 2 órgãos que trabalham em conjunto, em harmonia, os dois. Então, quando você começa a ter uma disfunção, né, uma piora dessa função do rim, começa a ter alteração óssea. E às vezes ela é até precoce, né? Então é uma coisa muito importante também nos pacientes com osteoporose você pesquisar o rim. Pra mim, assim, é super comum eu ter paciente que tem insuficiência renal, né? Porque com o passar do tempo, o idoso vai perdendo o que a gente chama que são as unidades do rim, que são os néfrons, ele vai perdendo, isso é normal. Às vezes isso se torna uma coisa muito importante, patológica, né? Uma doença.
e você tem diminuição de massa óssea em conjunto. E tem alguns medicamentos que devem ser usados em alguns casos, né? Quando você tem uma insuficiência renal já avançada, você tem que usar medicamentos para que você diminua essa reabsorção óssea, essa perda de massa óssea. Esses são pacientes que precisam ser acompanhados sempre, né? Não só por um geriatra, mas pelo especialista ou nefrologista, mas são pacientes que precisam de uma atenção importante, porque como a gente está batendo aqui na tecla, né, Gustavo? Vai impactar demais a vida dessas pessoas, né? A osteoporose ela é uma doença silenciosa, né? Muitas vezes ela é silenciosa, a pessoa só descobre quando ela fratura um osso, às vezes por uma queda boba ou do nada. E o impacto na vida dessas pessoas é muito grande. Isso que a doutora Isabela está falando é muito importante. A osteoporose tem que ficar na cabeça de todo mundo. É uma doença silenciosa. Na maioria das vezes ela é assintomática. Inclusive, os pacientes com osteoporose, mesmo assintomáticos, que você vai fazer uma radiografia de coluna, já tem fratura. 2/3 dessas fraturas são assintomáticas. Então, a osteoporose ela tem que ser pesquisada sistematicamente em quem tem indicação. Exato. Acho que essa é uma coisa boa da gente falar, sim, né, doutora sim. Isabela? Em quem deve fazer a densitometria óssea, que seria o exame de escora, assim, de escolha para iniciar essa investigação. Isso. Na geriatria, a gente faz a partir dos 65 anos ou antes, quando a mulher entra na menopausa, a gente faz e a gente repete este exame, mesmo que ele venha normal, a gente repete a cada um ano e meio, dependendo do primeiro resultado, né? Para o tratamento também a gente repete esse exame, mas para diagnóstico a gente usa a densitometria óssea para você procurar para ver quem que tem perda de massa óssea, porque na densitometria vai aparecer os pacientes que já têm uma perda de massa óssea, que são considerados pacientes com osteoporose, ou que têm uma perda de massa óssea que ainda não é osteoporose, que a gente chama de osteopenia. É uma diferença de quantidade, né? E mesmo os pacientes que têm osteopenia, a gente tem uma calculadora que a gente usa para ver se é necessário ou não tratar esse paciente. Então, o tratamento é individualizado, não é um tratamento igual para cada um. Uma coisa também que eu acho que vale a pena frisar, apesar da densitometria poder dar esse diagnóstico de osteoporose, né, tem que lembrar que os pacientes também que já tiveram uma fratura que a gente chama por fragilidade, independente, né, doutora Isabela, Exatamente. da densitometria, já são considerados com osteoporose. Com osteoporose. Você nem precisa da densitometria óssea para tratar esses pacientes. Você já está autorizado a tratar eles com essa fratura que a gente chama de fratura por fragilidade. Isso. O conceito de fratura por fragilidade é uma fratura que ocorre com um leve impacto. Então, assim, por exemplo, uma queda da própria altura ou até menos do que isso já leva a uma fratura em locais que são mais sensíveis a elas, né? E alguns dos lugares que são mais sensíveis a ela é o quadril, a pelve, as vértebras, costelas, né? O úmero. Então, esses são os locais que a gente tem que ficar mais de olho quando se fala em fratura por fragilidade. Então, tem que tomar cuidado. Então, uma pessoa que teve uma fratura por um mecanismo muito pequeno, leve, ou que às vezes não consegue nem explicar, né? Sim, apesar de não ter 65 anos, essa também pessoa tem que fazer uma densitometria óssea. Ela também precisa e precisa ser tratada, né? Exato. E é aqueles pacientes também que tem aqueles fatores de risco que a gente falou, como o etilismo, o tabagismo, às o vezes uso de você algumas precisa drogas. adiantar, né? A Exatamente. Tem que fazer antes. Então, vai para rastreio populacional, mulher acima de 65 anos, homem acima de 70, né? Isso. E para aqueles que têm fatores de risco, independente da idade, você já faz. pode fazer. E não é só, como eu estava dizendo, não é só uma vez. Você faz uma vez a cada ano, dependendo do paciente, dependendo do quadro clínico, né? Outra coisa importante para a gente desconfiar sobre osteoporose, muitas vezes o idoso ele não se mede, há muito tempo ele não se mede. Na consulta geriátrica a gente mede ele. Quando você tem uma perda de estatura muito importante, principalmente menos de 3 centímetros, sem outra explicação, né? Curvatura da coluna, enfim, a gente desconfia que possa haver uma fratura de vértebras, né?
que esteja relacionada à osteoporose. Então é mais um alerta aí, mais uma coisa para a gente pensar em fazer o diagnóstico, desconfiar e investigar. O que eu disse sobre o FRAX, que é aquela diferença quando você fica muito na dúvida. Eu tenho uma paciente, ela veio com uma densitometria óssea com osteopenia. Eu fico na dúvida, trato ou não trato? Como é que eu faço? Você pode usar essa calculadora, ela vai estimar o risco de fratura nos próximos 10 anos. Se esse risco for alto, eu vou tratar. Se não, eu posso acompanhar e suplementar com cálcio, né? A gente vai falar um pouquinho mais no tratamento sobre isso, né? Outra coisa que é muito importante, além do tratamento, é a prevenção, né? Então, como prevenir a osteoporose? Primeiro, na alimentação. Uma alimentação rica em cálcio, principalmente para os idosos, é importante, né? A ingestão de cálcio tem que ser de 1 a 1,5 grama dia. Lembrando, mais ou menos, só uma quantidade aproximada de cálcio por alimento, mais ou menos cada ml de leite tem cerca de 1 miligrama de cálcio. Desse leite comum, tem alguns leites enriquecidos em cálcio que chegam a ter até 2,5 vezes mais cálcio por ml, né? Sim. A gente vai falar em marca aqui, e aí seria até antiético, mas tem alguns que são enriquecidos que tem um pouquinho mais, né? Sim. E realmente é um alimento que mais tem cálcio disponível. O iogurte também, mas já não é tanto. O queijo, e aí juntando tudo essa ingestão diária de cálcio através dos derivados do leite, mais alguns outros alimentos não derivados que tem um cálcio que é menor. Essa somatória aí tem que passar cerca de 1 a 1,2 gramas por dia de cálcio. E outro alimento que eu descobri há pouco tempo que tem cálcio, assim, que, por exemplo, o idoso às vezes não toma leite de jeito nenhum. Não gosta, tem intolerância à lactose, não toma, enfim. A sardinha é um alimento riquíssimo em cálcio. Não a sardinha frita, né? Você pode fazer escabeche de outras formas, mas também é um alimento rico em cálcio. Agora, quando a maioria das pessoas não consegue atingir esse 1,2, 1,5 de cálcio por dia, a gente suplementa, a gente dá o comprimido, mas dá bastante intolerância gástrica. O ideal é que você consiga ingerir na dieta mesmo a quantidade necessária. Na prática clínica, a gente vê que dificilmente os pacientes que tomam carbonato de cálcio conseguem tolerar por muito tempo, né? Apesar hoje tem outras formas, com citrato, que são melhores toleradas, mas assim, podendo não tomar a medicação e suplementar de outra forma é bem melhor mesmo. Bem melhor. Só a título de curiosidade, saiu recentemente um artigo na BMJ, que é o jornal britânico de medicina, apontando que as pessoas que consomem mais derivados de leite tem uma pressão menor e tem índices da síndrome metabólica também diminuídos. Olha. Achei interessante. Estudo que saiu essa semana, inclusive. Acho que vale a pena a gente comentar em relação a não só essa parte óssea também, mas inclusive outros benefícios que poderiam ter, né? A gente sabe que tem alguns estudos também que estão tentando mostrar alguns malefícios, mas ainda não tem nada muito bem definido, né? Sim. E esse é um estudo numa revista muito importante, grande, bem feito, então acho que vale a pena a gente citar. Falando agora da parte do idoso na osteoporose, né? A prevalência é bem grande de osteoporose na faixa etária acima dos 60 anos, dos 70 anos em diante, mais ainda, né? É muito importante que haja um tratamento, né? Primeiro, a partir do diagnóstico, você faça um tratamento que é um tratamento que será a longo prazo, mas também que o paciente mude as suas medidas comportamentais. Então, é importante que ele faça um exercício físico, que diminua o risco de queda. E aí eu falo como diminuir o risco de queda? Dentro de casa, né? Com escada, tapete. Então, assim, esse idoso, se cair, a chance dele quebrar um osso é muito maior, né? A chance dele quebrar um fêmur é muito maior. E o impacto na vida dele, a partir de uma fratura de fêmur, em que ele tem que ficar acamado por um tempo, colocar uma prótese, é muito grande. Muitos desses pacientes não conseguem mais caminhar. Ou se caminham depois, vão precisar de um meio de marcha auxiliar e nunca mais vai ser a mesma coisa.
A partir do momento que esse idoso às vezes fica mais acamado, ele perde mais ainda massa muscular do que já é o processo natural dele perder. Então, o tratamento tem que ser um tratamento em conjunto, não só pensando na medicação e alimentação, mas nas medidas comportamentais dentro de casa. Tirar tapetes, sinalizar melhor as escadas, luzes, a gente fala que o ideal sejam luzes, por exemplo, à noite, luzes no chão em que ele acenda, porque muitas vezes o idoso vai ao banheiro à noite várias vezes e é nesse momento onde ocorre a queda, né? E o exercício físico resistido, que é o exercício físico com musculação, que diminui muito o impacto de quedas. Tudo isso é importante para que a gente previna um desfecho muito ruim, que é o desfecho da queda, da fratura, da imobilidade, da pessoa ficar de cama, e aí isso vira uma bola de neve, né? Não tem fim. Com certeza, os idosos realmente são os que mais sofrem dos impactos da osteoporose, né? Uma coisa também que é muito importante, tanto na prevenção quanto no tratamento da osteoporose em si, além disso que a gente já falou do cálcio, né, na dieta, da prevenção de fraturas, é manter níveis bons de vitamina D. A gente sabe que a vitamina D é uma coisa que sempre está na mídia, a gente vê pessoas até utilizando de forma injetável a vitamina D, coisa que assim não tem estudo mostrando uma indicação clara de fazer isso, né? E a gente sabe que nessa faixa etária de idoso, uma vitamina D acima de 30 tá ótimo. Tá ótimo, né? Pode ser feito a reposição uma vez por semana, por via oral, comprimido semanal, sem nenhum problema, sem necessidade de fazer de forma injetável esse tipo de medicação, né? E parar de fumar. Sim, é extremamente importante. Parar de fumar, e se tiver alguma causa secundária que está causando essa osteoporose, seja esse hipertireoidismo que a gente conversou, que é uma das causas, trata o hipertireoidismo. Tem o hiperparatireoidismo, trata o hiperparatireoidismo. Tem o hipogonadismo, que é o nível de testosterona mais baixo, trata, né, com acompanhamento certinho, né, porque a gente sabe que tem um certo risco de fazer trombose, mas de também ter um aumento da próstata, mas se for acompanhado de perto por um profissional que está acostumado com isso, os riscos são mínimos. Exato, e pesando o risco-benefício, é muito mais importante você tratar e acompanhar uma possível complicação do que o contrário, né? Com certeza. Em relação às medicações para tratar osteoporose em si, que seriam aqueles pacientes que na densitometria mostram osteoporose ou que tiveram uma fratura por fragilidade, está indicado o uso de algumas medicações, né? A mais utilizada são bifosfonados, né? Que são amplamente utilizados há muito tempo, a gente já conhece bem o perfil de ação deles. Tem algumas contraindicações, como uma insuficiência renal grave, então esses daí não podem usar. Os pacientes que têm, por exemplo, uma doença do refluxo, de moderada a grave, também a utilização oral pode piorar isso, né? Que tem alguma doença do esôfago, isso é bastante importante, porque pode causar sérias consequências. Então é uma coisa que o médico tem que abordar na consulta com o paciente, se ele tem sintomas de refluxo e quão importantes são esses sintomas, se vale a pena investigar antes de introduzir esse tipo de medicação. E são medicações que mostram redução de fratura tanto vertebral, né, nas vértebras, quanto de quadril. Então, nos pacientes que têm osteoporose, é a medicação de escolha inicial. Em alguns casos mais específicos, uma osteoporose mais grave, pela densitometria, ou que também já tem na densitometria a osteoporose e já teve fratura, ou seja, tem 2 critérios de osteoporose, aí esses podem se beneficiar de usar medicações que são um pouco mais novas, né, que são drogas que a gente chama de anabólicas. O que são drogas anabólicas? Que elas fazem aumentar a massa desse osso. Os bifosfonatos, que é o nome que todo mundo conhece, é o alendronato, é o risedronato, né, que é amplamente divulgado. O SUS fornece aqui em São Paulo alendronato, né, que é uma droga excelente. Sim. Realmente funciona muito bem. E tem essas drogas anabólicas nesses casos mais graves de osteoporose,
que elas fazem ganhar massa de osso. Né? O bifosfonato ele funciona impedindo que esse osso seja reabsorvido, que ele piore, mas ele não faz ganhar osso. Exato. E tem essas drogas que fazem ganhar osso. Que hoje o que a gente mais tem presente aqui é a teriparatida. Tem 2 drogas mais novas, aprovadas, que ainda não tem aqui no Brasil, que é a baloparatida e uma que chama romosozumab. Essas são drogas, assim, resultados excelentes nos trabalhos. Com certeza vão ajudar muito a gente quando estiver aqui. Vão ser utilizadas a depender também do perfil financeiro que elas chegarem, o perfil financeiro do paciente também. E uma outra droga que a gente tem também disponível é uma que chama denosumab, né? Dessas drogas mais recentes, que envolve uma produção mais rebuscada, né? Que é um anticorpo que é utilizado, que impede essa reabsorção. E que tem um fato muito bom, que é poder ser usado em paciente que tem insuficiência renal. Então é uma opção vantajosa em relação a isso. Essa população pode ser tratada com ele. E uma coisa legal dela também é que é uma aplicação a cada semestre só. Então, assim, se a gente está falando de um paciente idoso, que a gente sabe que às vezes toma muitos remédios, o esquecimento é frequente. Acho que você pode falar até com mais propriedade do que eu em relação a polifarmácia. A polifarmácia do idoso. A gente tem, realmente, além da polifarmácia, os bisfosfonatos, eles dão bastante intolerância gástrica. A gente tem que explicar direito como tomar. Então, ele tem que tomar com um copo d'água, não pode ingerir nenhum alimento após, tem que ficar, o ideal é que fique sentado ou de pé por 30 minutos a 1 hora depois de ingerir. E às vezes isso é um problema, né, para o idoso. Por exemplo, um idoso que eu tenho uma dificuldade de locomoção, ou um idoso que já tem uma intolerância gástrica, porque toma uma série de medicamentos, né? Só falando em níveis técnicos, polifarmácia, a gente considera um idoso com polifarmácia aquele que usa mais de 5 medicamentos por dia. E, se você for ver, a grande maioria. Eles usam mais de 15 por dia, às vezes, né? Eles usam um monte de medicamento, né? Tanto que é uma batalha nossa dos geriatras é tirar a medicação deles, né? A gente tenta diminuir o máximo, mas às vezes são muitas comorbidades e você não consegue, né? Então, medicamentos injetáveis são muito bem-vindos, ainda mais um medicamento injetável que você faz a cada 6 meses, né? Em que eu evito toda uma intolerância gástrica, enfim, vai muito bem. Acabei até esquecendo de falar, mas tem bifosfonato também injetável. E aí que seria o ácido zoledrônico. O interessante dele também é que é uma dose anual, né? Exato. Então, pensando nessa aderência de tratamento, são drogas que são muito legais de serem utilizadas. Eu acho que o que fica de mensagem é que a osteoporose é uma doença que a gente está batendo aqui na tecla, que o impacto na vida das pessoas é muito grande e ela é silenciosa, então é um problema. O paciente, ele muitas vezes não procura o médico por causa disso, a gente acaba descobrindo pelo rastreio, né? Por isso que é importante ir ao seu médico, pelo menos uma vez por ano. Uma vez que tem osteoporose, lembrar das causas secundárias de osteoporose, né? Pesquisar o porquê da osteoporose. Esse acompanhamento em conjunto é muito importante, né? A gente tem uma gama de tratamentos muito grande, né? O paciente pode ser tratado, mas ele precisa ser diagnosticado. Sem o diagnóstico não há tratamento e você não consegue diminuir o impacto na qualidade de vida dessas pessoas, tanto pessoas idosas quanto pessoas jovens, né? Por isso que é tão importante a gente se manter sempre saudável, com hábitos de vida saudáveis e com um acompanhamento médico. Acho que essa é a grande mensagem em relação à prevenção e tratamento mesmo, né? Que são coisas que a gente sabe que tem que ser feitas e que nem sempre fazemos, né? Então, o que é? Não beber, não fumar, ter uma boa exposição solar, ter uma ingestão de cálcio boa e prevenir para que não tenha risco de ter fratura, né? Prevenir as quedas, principalmente na população idosa. Exatamente. Muito obrigada, Gustavo. Gostaria de agradecer e quem tiver dúvidas pode mandar por e-mail para nós. Muito obrigada. Eu agradeço também, obrigado o convite por ter participado, né? E ficamos à disposição de todos e espero um próximo convite para que possamos trazer mais algum assunto de tanta relevância. Combinado. Você
DoctorsCast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.